você é muito bem-vindo ao Em Casa com Jesus. Aqui você vai aprender dicas práticas de como trabalhar a parte espiritual da vida do seu filho. É claro que nós sabemos que nós pais somos responsáveis pela educação espiritual dos nossos filhos. Jesus foi educado aos pés de Maria e de José. Foi educado pelos seus pais e nós, pais, sabemos que devemos levar os nossos filhos aos pés de Jesus. Mas às vezes ficamos em dúvida e queremos mais dicas de como trabalhar a parte espiritual da nossa família. Por isso, hoje a gente vai trazer dicas práticas para vocês de como estudar a lição da escola sabatina, de como fazer o culto familiar com seus filhos de forma apropriada para cada faixa etária. Para isso, nós vamos usar alguns materiais básicos e no final desse vídeo, você vai encontrar dicas de onde achar todos esses materiais. Alguns materiais eu vou já falar para vocês. Um deles é esse livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Esse livro da Dona Rabenite foi editado pela Casa Publicadora Brasileira e ele é um livro muito bom para a gente que é pai, que é mãe e que tem filhos em idade de crescimento. A gente vai usar também as lições da Escola Sabatina de todos os níveis, de rol até juvenis, os auxiliares para professores da Escola Sabatina, também de rol até juvenis, e uma revista muito legal. É uma revista pequena, fácil de ler, mas é uma revista extremamente útil, que é a revista Reparando Brechas. Nessa revista você vai encontrar dicas muito legais de como trabalhar com seus filhos, dicas práticas de como fazer o culto familiar com cada faixa etária, inclusive dicas de características de cada faixa etária. Eu sei que nós estamos num período muito diferente da nossa história no Brasil, né? Nós estamos num período de distanciamento social que nunca tivemos na nossa história. E as igrejas estão fechadas. Não sei se na sua cidade a igreja ainda está fechada, se as igrejas já reabriram, mas a verdade é que nesse período de isolamento, nós pais temos que fazer a escola sabatina com os nossos filhos. Então, por isso, a gente está usando os auxiliares dos professores, porque a cada sábado o seu filho aprende uma nova lição na escola sabatina e durante toda a semana ele recapitula aquela lição com atividades da lição da escola sabatina. Mas o primeiro dia, o dia em que ele se encontra com o novo conteúdo, é um dia muito importante e no auxiliar para professores você vai encontrar dicas preciosas de como trabalhar a lição na primeira vez que o seu filho tem contato com ela, que é o sábado. Então, agora, fique aí com as dicas para a faixa etária do seu filho e que Deus abençoe muito a vocês todos, pais que estão dispostos a fazer a vontade de Deus e conduzir seus filhos aos pés de Jesus. Principais características da criança dos juvenis. A criança dos juvenis, de 10 a 12 anos, gosta de desafios e novos projetos. Admira modelos e heróis de verdade. Esta é uma fase de maior reflexão sobre o que é certo ou errado. Por isso, torna-se muito questionadora. Procura coerência nos seus modelos. Seu humor é imprevisível e estes altos e baixos emocionais podem conduzir ao aumento de conflitos. Precisa de verdades significativas para aceitar a Jesus como seu Salvador. Se não se sente aceita, tende a se afastar. Necessita de modelos espirituais de amor, cuidado, bondade, paciência e até firmeza. Nesta fase, ela está pronta para fazer um compromisso com Cristo através do batismo. Nessa parte do Em Casa com Jesus, nós vamos dar pequenas dicas sobre como fazer a escola sabatina em casa. Talvez a sua igreja ainda esteja fechada e você precise fazer a escola sabatina com seus filhos em casa. Então, vão aqui algumas dicas para você. Primeira dica: o sábado é um dia especial.
Então, o local, o ambiente onde você vai fazer a escola sabatina com seu filho nessa faixa etária deve ser diferente do restante da semana. Ah, mas eu já faço o culto durante toda a semana com ele na sala. Então, coloque alguma coisa diferente na sala. Coloque alguma. Enfeite a sala de alguma forma diferente, coloque um cheirinho diferente, né? Algum perfume diferente, para que ele sinta que o sábado é um dia especial. E eu tenho uma dica especial para você. A revista Reparando Brechas, que nós falamos agora há pouco, que foi uma das revistas, um dos materiais que nós nos baseamos para fazer todo esse programa em Casa com Jesus, ela tem uma dica muito especial, que é você ter na sua casa uma casinha iluminada. Essa casinha ela acende, ela está iluminada. Não sei se no vídeo está dando para ver direitinho, mas ela acende. Em todos os momentos de culto familiar durante a semana, ela deve ficar acesa. E no sábado, ela deve ser ligada no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, representando que aquele é um dia especial. Se você não tiver uma casinha iluminada, você pode usar alguma outra coisa, né? Talvez você tenha uma vela especial que você vai acender, uma vela cheirosa que vai trazer um perfume gostoso durante todo o sábado, ou talvez você tenha uma luminária bonita que você vai acender sempre no momento do culto familiar durante a semana e no sábado ela vai ficar acesa durante todo o momento do sábado, né, de pôr do sol a pôr do sol. E essa é uma ideia muito legal que você pode ter aí na sua casa. O Elo da Graça, as lições da escola sabatina de todas as faixas etárias, elas são baseadas no Elo da Graça. O Elo da Graça, ele é firmado em cima de 4 pontos muito importantes, conceitos importantes. O conceito de serviço, o conceito de graça, o conceito de comunidade e o conceito de adoração. As lições da escola sabatina, elas se baseiam nesses 4 conceitos, mas não em todos os trimestres. A cada trimestre são escolhidos 3 desses conceitos e as lições são divididas em cima disso. Para esse trimestre que nós estamos entrando agora, o terceiro trimestre, nós vamos ter lições que falam sobre serviço, lições que falam sobre graça e lições que falam sobre comunidade. Se a gente parar para pensar, mas o que significam essas palavras? O que tem a ver essas palavras? Bom, quando a gente pensa em graça, é Jesus nos ama. Quando a gente pensa em adoração, eu amo a Jesus. Quando a gente pensa em comunidade, nós amamos uns aos outros. E serviço, eu amo você, por isso eu te ajudo. Então, as lições estão em cima disso. É legal você pensar nisso quando você for preparar a escola sabatina no sábado para o seu filho, ok? Para desenvolver todos esses conceitos na escola sabatina, é muito importante que a criança entenda que mesmo a escola sabatina em casa, ela é especial. A gente já falou aqui sobre o local, sobre onde você fazer a escola sabatina num local diferenciado, mas é importante também que você se lembre das roupas, né? No sábado, quando vamos à igreja, normalmente a gente não vai à igreja como a gente fica em casa. A gente se arruma, a gente passa um perfume, a gente vai para a casa de Deus para um encontro com o Senhor. Então, mesmo que você faça a escola sabatina em casa, é importante que nesse momento a família também se vista de forma diferente. Para nós adultos, não, não preciso fazer nada disso. Para nós adultos, talvez isso não tenha um grande significado, mas na mente infantil isso faz diferença. Não, eu estou me vestindo diferente porque eu vou me encontrar com Deus, é um momento especial. Então é importante a gente pensar também nessa questão, ok? Vamos pensar agora numa sequência para a escola sabatina em casa. Você pode começar a escola sabatina com um louvor, com música, cantando com a sua família, né? Então, quem vai escolher essa música? O seu filho. Nessa faixa etária, eles gostam muito de escolher, eles já têm um repertório formado. Ele pode escolher as músicas que serão cantadas na escola sabatina. Ele pode tocar, se ele já toca algum instrumento, ele pode tocar, e é importante que você cante, mesmo com ele tocando ali, às vezes não tão lindo quanto o instrumentista profissional, mas é importante para ele participar do louvor com o pouco que ele já sabe do instrumento. Também ele pode tocar outros instrumentos, como um chocalho, um pandeiro, que são instrumentos que todo mundo pode tocar.
A segunda coisa da escola sabatina é o momento de oração. E essa primeira oração, ela é especial para essa faixa etária, porque antes de orar é um momento de fazer pedidos e agradecimentos, lembrar coisas da semana onde Deus foi presente, onde a gente sentiu a presença de Deus, transformando a nossa vida, cuidando de nós. E é legal que antes dessa primeira oração haja esse momento de testemunhos. E aí a oração, logicamente, é pedindo a presença de Deus na escola sabatina. E essa oração normalmente deve ser feita pela criança. Ou, se ela escolher uma outra pessoa, tudo bem, mas é legal que ela mesma faça a oração. Depois da oração, vem o momento das missões, o momento da oferta também. A cada trimestre, as nossas ofertas são destinadas para algum local do mundo onde as ofertas de todos os adventistas vão ajudar algum projeto muito especial. Você pode ter contato com histórias deste local para onde vão as nossas ofertas através do Informativo Mundial das Missões. E nós temos um informativo específico para as crianças, com histórias de crianças desses locais. Você encontra esse informativo no site adventistas.org. Você pode baixá-lo em PDF e em PowerPoint com fotos do local. É muito interessante. Você pode analisar isso com o seu filho nesse momento da escola sabatina e depois retirar a oferta. Ah, mas a gente não está indo para a igreja, vou retirar a oferta mesmo assim? Sim, é importante que a criança entenda que a oferta faz parte do momento de adoração. Então você pode ter ali um cofrinho específico, né? Você pode ter um cofrinho já separado especificamente para as ofertas do sábado, onde ela vai colocando as suas ofertas e quando retornarmos à igreja, ela leva a sua oferta e entrega toda a oferta que ela guardou durante todo o período de quarentena, ela entrega na sua escola sabatina. Depois do momento das missões, vem o momento do estudo da lição. E eu vou dar uma dica muito preciosa para vocês, pais. Nós temos os auxiliares dos professores. Ah, mas eu não tenho acesso ao auxiliar do professor. Agora tem. Você pode pegar esse auxiliar dos professores também no site adventistas.org, baixá-lo em PDF. E aqui tem a sequência perfeita da escola sabatina e para o estudo da lição. O auxiliar traz, por exemplo, objetivos e mensagem central, atividades prévias que você vai fazer antes de introduzir a história para que o juvenil ou o aluno dos juvenis ou dos primários, ele já possa entender ali como é que vai funcionar a dinâmica da lição. Ele já tem também a apresentação da história bíblica, como você vai apresentar, o estudo de textos bíblicos auxiliares, ele tem atividades e dinâmicas para aplicar a lição, para partilhar a lição, tá tudo muito mastigadinho para você aqui no auxiliar da escola sabatina de professores, então você pode usar. Lembrando que o sábado é o dia que o seu filho tem o primeiro contato com a lição nova. Por isso, é legal que você faça uma lição muito especial, mesmo em casa, porque a partir dali, durante a semana, ele vai relembrar essa lição e vai fazer atividades que relembram o estudo que ele fez no sábado. O verso para memorizar é outra atividade, então a gente já cantou, oramos, tivemos as missões, a lição da escola sabatina e agora vamos trabalhar o verso para memorizar. Também o auxiliar para professores traz dicas de dinâmicas que auxiliam na memorização do verso e que podem ser usadas depois durante a semana. Você pode fazer um quebra-cabeça para esse dia, por exemplo, e usar durante a semana. Depois que você já fez todo esse processo, vem a música final, que também deve ser escolhida por ele. Né? Ele vai escolher, mas essa música final deve ser de acordo com o tema que ele estudou. Combinar aí, né, para fechar a reflexão em cima do que foi estudado. E aí a oração final. A oração final, ela é diferente da oração inicial, que foi para que Deus abençoasse a escola sabatina. Agora, essa oração deve refletir um pedido ou uma gratidão a Deus pelo estudo que foi feito naquele dia, né? Agradecendo pelo perdão ou pedindo para que Deus ajude a ser mais honesto, dependendo da lição que foi estudada. Então, tá aí uma dica para você. Comece com oração, comece com louvor, oração, as missões, a oferta, o estudo da lição, o verso para memorizar, a música final e a oração final. Que Deus abençoe você, que a sua escola sabatina na sua casa seja uma bênção para o seu filho. O momento do estudo da lição é o momento de devoção pessoal.
É o momento onde a gente entra em contato com as verdades bíblicas pessoalmente e tem um contato pessoal com Deus através da oração. Para o momento do estudo da lição dos juvenis, é importante que o local para estudar a lição seja um local calmo, quieto, silencioso, sem interferências sonoras de televisão e outras coisas mais, para que o juvenil consiga se dedicar e se concentrar no estudo da lição. O horário para fazer o estudo da lição depende da rotina familiar. Algumas crianças vão para a escola de manhã, então tem que fazer o estudo da lição à tarde ou à noite antes de dormir. Depende, logicamente, da sua rotina familiar. O importante é que se estude a lição. Em algumas famílias, as pessoas até preferem, se tem um filho só, estudar a lição no momento do culto familiar. Também é uma opção, depende da sua família. O ideal é que o culto familiar seja feito todos juntos com um outro motivo e que a lição seja estudada individualmente. Mas é uma opção também, depende da sua família. O importante é que ele tenha esse momento de estudo da lição. É, onde ele vai estudar a lição? Tem que estudar na sala, tem que estudar na cozinha? Por exemplo, eu estou aqui no quarto, né? É um dos locais para o estudo da lição. O juvenil gosta mais de ter a sua individualidade, né? De ter a sua privacidade ali, então o quarto pode ser um local para o estudo da lição. Mas talvez na sua família o melhor seja a mesa da cozinha ou seja a sala. O importante é que seja sempre o mesmo local. Aquele é o local reservado para ele estudar a lição da escola sabatina, para ele ter o seu momento de devoção pessoal com Deus. Os juvenis já estudam sozinhos, mas eles precisam de lembretes. Ah, então, como meu filho já estuda sozinho, eu não preciso estudar lição mais com ele. Espera aí, não é bem assim, ok? O juvenil precisa de lembretes e você vai ver no decorrer das coisas que eu vou falar aqui que ele vai precisar de você sim no estudo da lição, ok? E você precisa saber o que ele está estudando. É importante que você pegue a lição dele na mão toda semana, dê uma olhada e perceba o que tem aqui, qual é a lição que está sendo estudada, para que você saiba dialogar com ele nas coisas que vão aparecer daqui a pouquinho, tá certo? Para ele, a rotina, as regras firmes e as obrigações diárias ajudam na segurança. Às vezes a gente pensa assim: ah, o meu filho já sabe estudar a lição sozinho, então deixa ele. E à noite eu só pergunto: estudou a lição? Não é bem assim. É importante que você o relembre. Ó, tá na hora de estudar a lição. Vamos estudar a lição da escola sabatina? É importante isso. E essas regras, apesar dele não gostar, apesar de muitas vezes ele falar, que coisa chata, tem que fazer isso agora. É importante a regra, porque isso traz segurança para o juvenil ou o nosso pré-adolescente aí, né? Se ele tem irmãos menores, a lição vai ser diferente, ou vai ser hall, jardim, primários. É importante que ele estude a lição dele e que ele ajude na lição dos irmãos mais novos. Como ele já tem um conhecimento maior das escrituras, ele pode contar a lição para o irmão mais novo, ele pode ajudar mostrando figuras, ele pode participar das encenações da lição do mais novo, então ele pode participar do estudo da lição com os irmãos menores. Músicas são muito especiais no momento do culto, né? Do culto familiar. Se você vai estudar a lição dele no momento do culto familiar ou tem mais pessoas junto estudando, é legal que se cante. Lógico que se ele vai estudar a lição sozinho, não vai ter muita graça para ele, ainda mais nessa faixa etária, estudar a lição e cantar sozinho no quarto dele, né? Ou na sala, na cozinha. Então, essa parte pode ser excluída e pode ser reservada para o momento do culto familiar, onde estejam todos juntos. E agora, como ele vai estudar a lição? Bom, a lição da Escola Sabatina, preparada pela Igreja Adventista, é um compêndio muito bom de estudo da Bíblia. E cada lição traz a cada dia como deve ser estudada. Por exemplo, essa aqui que eu abri, as regras para a sabedoria. No domingo, leia a história, regras da sabedoria. Ler a história inteira da lição. Pense por que o rei Salomão decidiu testar duas mulheres daquela forma. Então, ele vai começar a refletir sobre o que ele estudou. Ore pedindo a Deus que o ajude a ser justo. Ele vai orar pedindo a Deus isso. E vai fazer o ano bíblico. E tem o texto do ano bíblico aqui. Então, é curtinho. Não é nada muito longo o que ele deve estudar. Cada dia tem ali
o formato de culto que ele deve ter de estudo da lição. E é importante todo dia ele relembrar o verso para memorizar, porque ele vai gravando versos bíblicos, né? E a mensagem central da lição. Memorizar os versos bíblicos pode ser feito de várias formas diferentes, com jogos, com quebra-cabeças que ele mesmo monte, né? Falando um jogral com a família, de várias formas diferentes. Para a criança dos juvenis, é muito importante que ela leia os textos na Bíblia. Cada dia, nos trechinhos que ela deve estudar, estão ali textos bíblicos. E a Bíblia sem ilustração, a Bíblia normal já, a Bíblia só com texto. E ela vai estudar esses textos, vai procurar outros textos na Bíblia que tenham a ver com aquele contexto que ela está estudando, né? Se ela vai estudar sobre o perdão, por exemplo, ela vai ver vários textos sobre o perdão. Então, é muito importante ela folhear a Bíblia, conhecer, investigar outros textos auxiliares, conhecer os livros do Novo, do Velho Testamento, a ordem dos livros da Bíblia, e tudo isso ela vai conseguir estudando a lição. Olha como a lição é rica, é importante a gente trabalhar e estimular os nossos filhos no estudo da lição da escola sabatina. Ela vai pesquisar personagens bíblicos, mas não é só saber a história, né, do personagem bíblico, é características dele, como era o relacionamento dele com Deus, em que época ele viveu, como era o mundo naquela época, vai descobrir mapas do local onde ele morava e jogos bíblicos. Eu tenho aqui um livro que é editado pela editora Shed Kids. É um livro de jogos bíblicos. Aqui tem uma porção de jogos bíblicos, tem muitos jogos, 175 atividades criativas. É um livro muito legal. Eu já dei uma folheada nele, já vi algumas atividades aqui, já fiz algumas e elas são muito legais para serem feitas com o juvenil em casa. Então, vocês pais podem ter outros momentos de jogos bíblicos. O juvenil é competitivo, né? Ele não gosta de perder. Faça jogos bíblicos que ele estará aprendendo a Bíblia. Identificar em cada lição que ele estudar, em cada texto bíblico que ele estudar, a lição para a vida prática dele. Isso é muito importante. Como ele vai fazer isso? Ele vai pesquisar os contextos, ele vai trazer para o cotidiano, ele vai analisar os porquês das atitudes dos personagens, dos diversos personagens da história. Ele vai pensar como seria a história se os personagens agissem de forma diferente. Ele vai também avaliar os relacionamentos dele diários, as coisas que ele assiste, as mídias que ele tem contato, à luz da palavra de Deus. Agora, você acha que um juvenil vai ter a capacidade de estudar, de avaliar tudo isso sozinho? É claro que não. Ele precisa do outro, ele precisa de alguém que tenha mais vivência, que tenha mais experiência para ajudá-lo a analisar todas essas coisas. Por isso, você que é pai ou mãe, você precisa saber o que está na lição dele, para você estudar isso tudo junto com ele, ajudá-lo a analisar, a refletir, contar histórias suas, né? É importante para ele ouvir história do pai, da mãe, do tio, do avô, de pessoas que são próximas dele, sobre como elas se relacionaram com temas importantes que ele estuda na lição, como elas vivenciaram essas coisas. Isso é muito importante para ele. O exemplo dos pais nessa fase é muito importante. O seu filho precisa ver você orando. O seu filho precisa ver você estudando a sua lição. Ele precisa que você diga para ele: eu sou adventista do sétimo dia, por isso, por isso, por isso e por isso. Eu tenho convicção disso. Ele precisa ouvir você falar: eu acredito no sacrifício salvador de Jesus Cristo, por isso, por isso e por isso. Ele precisa dessa convicção sua. Mas para isso, você tem que estar presente com ele no momento do estudo da lição. Você precisa acompanhar, porque ali vão surgir oportunidades de dialogar a respeito desses assuntos. A lição dos juvenis, ela traz vários trechos desses livros, livros do Espírito de Profecia, vários, e principalmente dessa coleção aqui, ó, Série Conflito.
A série Conflito tem 5 livros de Ellen White: Patriarcas e Profetas, Atos dos Apóstolos, Profetas e Reis, O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações, mas na linguagem do juvenil. Uma leitura bem fácil, bem gostosa, e ele vai ler alguns trechos desse livro durante o estudo da lição. E é legal que você, pai e mãe, esteja com ele para partilhar essa leitura. E para terminar esse momento de devoção pessoal, vem a oração. Ele já leu o texto bíblico e agora ele vai conversar com Deus a respeito do que ele leu. Ele vai colocar a sua vida nas mãos de Deus de acordo com aquilo que ele leu. Ele pode também fazer um diário de oração, né? Marcando ali as coisas, os pedidos dele, os agradecimentos, as orações que já foram atendidas. Essa reflexão é linda, é maravilhosa, é um relacionamento pessoal com Deus que ele está colocando no papel. Que Deus abençoe a todos vocês, pais, e que apesar dessa fase da pré-adolescência ser uma fase difícil, você esteja ali presente, para que o seu filho sinta que o momento do estudo da lição é de devoção pessoal, é dele, é particular, de relacionamento com Deus, mas que o seu pai, que a sua mãe participam desse momento com ele, porque nós vamos todos juntos para o céu e todos juntos devemos partilhar as mensagens bíblicas. Nós escolhemos uma lição para representar as lições do serviço. É a lição que fala a respeito de Salomão e aquelas 2 mães que vieram a ele dizendo que o bebê era delas. Salomão precisava descobrir qual das 2 era a mãe. Ele não sabia, era uma situação de impasse muito difícil. Mas Salomão pediu sabedoria a Deus porque ele queria agir com justiça. E Deus deu a ele a ideia de sugerir que o bebê fosse partido ao meio. Lógico, a mãe verdadeira não queria que isso acontecesse e logo ela se revelou. Essa lição vai trabalhar exatamente essa questão. Em situações difíceis, agirmos com justiça. O verso dessa lição diz assim: sirvam uns aos outros mediante o amor. E os objetivos que a gente quer atingir com os nossos juvenis é justamente essa questão de agirem com justiça. Por isso a mensagem central dessa lição é essa: revelamos o amor de Deus aos outros, servindo-os com justiça. Essa placa você pode encontrar no site Tia Helenita. Para todas as lições do trimestre, eles têm placas como essa para você usar e colar na cama, num armário, em algum lugar, para que o seu filho consiga, durante toda a semana, gravar a mensagem central da lição. Mas você também pode fazer em casa, e é muito importante que ele fique com essa mensagem fixa em sua mente. A gente pode trabalhar também com ele de uma forma interessante para aplicar a lição e para introduzir a lição com uma atividade muito simples. Essa é uma folha de papel que a gente riscou. A gente escreveu: Jesus quer que eu seja justo ao servir os outros. E ele pode fazer um círculo como esse e dividi-lo aleatoriamente com a quantidade de atividades que ele fez na sexta-feira. E ele vai analisar todas as atividades que ele fez e vai perceber se nessas atividades ele agiu com justiça ou em alguma delas ele deveria agir com mais justiça, com o pai, com a mãe, com o irmãozinho mais novo, com a professora. Então a gente pode analisar situações da vida prática pensando à luz da palavra de Deus. Eu fui justo no que eu fiz? Eu agi com justiça? É muito importante para o juvenil que ele trabalhe com a Bíblia e com os livros do Espírito de Profecia. Os textos bíblicos que ele vai analisar aqui são textos do Evangelho, dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde ele vai pesquisar momentos da vida de Jesus em que Jesus precisou agir com justiça em situações difíceis, né? A gente pode se lembrar de várias. Maria Madalena, por exemplo, né? Na situação do apedrejamento de Maria, Jesus agiu com justiça numa situação extremamente difícil, né? E a gente deve também trabalhar com os nossos juvenis, e a lição da escola sabatina tem muitas propostas de leituras de livros do Espírito de Profecia, livros de Ellen White que trazem a mesma história.
da lição, só que com mais detalhes, com uma riqueza maior de detalhes para enriquecer o estudo da Bíblia. Para essa lição, a história de Salomão está nesse livro Os Ungidos. Esse livro faz parte de uma coleção fantástica da Casa Publicadora Brasileira, com 5 livros. A coleção vem num case, como esse aqui, e ela tem 5 livros. Os livros são Os Escolhidos, Os Ungidos, O Libertador, Os Embaixadores e Os Resgatados. São livros que têm a linguagem do juvenil e ele pode estudar de uma forma muito rica detalhes das histórias que vem na lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina também vai trazer momentos especiais e sugestão de momentos especiais, onde o juvenil vai trabalhar com a oração. A oração é uma coisa muito importante de ser destacada nos cultos com o juvenil, porque nos momentos de culto ele vai, além de estudar a palavra, conversar com Deus. E nessa fase da vida, o juvenil começa a conversar com Deus de maneira secreta, ou seja, existem coisas que ele conta para Deus que não conta mais para os pais. E esse momento de oração é um momento muito importante, é um momento onde ele abre o coração, onde ele confessa os seus pecados de forma submissa ao amor de Deus. E é muito importante que ele também tenha esses momentos de oração. Orar por pessoas discriminadas, orar para que Deus dê sabedoria a ele. E é legal que os pais ajudem o juvenil, além de fazer o culto em casa, a trabalhar com outras situações na comunidade. Por exemplo, eu sei que um amigo meu é discriminado, sofre bullying na escola. Eu posso ajudar esse amigo, eu posso ligar para ele, eu posso trabalhar com ele, mandar um WhatsApp para uma pessoa que se sente triste, desanimada, agindo com justiça. E dentro do auxiliar para os professores, tem uma atividade muito legal que a gente pode fazer dentro dessa lição da Escola Sabatina, que é uma atividade de reflexão. Por exemplo, perguntas para o juvenil responder. Eu tenho 2 amigos, encontrei um relógio e 2 pessoas diferentes dizem que o relógio é delas. Como eu posso saber de quem é o relógio? É uma situação difícil de resolver. Eu estou fazendo uma prova, o meu colega do lado está com um papelzinho de cola com tudo anotado. Como eu posso fazer para ser justo com ele e justo com os outros colegas também? Todos os dias eu levo dinheiro para o lanche e o meu dinheiro para o lanche desaparece. Eu chego para a professora e digo, professora, alguém pegou meu dinheiro do lanche. E a professora diz, não posso fazer nada enquanto a gente não souber quem pegou o dinheiro do lanche. É ou não é uma situação difícil de resolver? Às vezes, até nós adultos não temos ideia de como resolver essas situações, mas são situações que exigem justiça, situações onde o juvenil deve refletir, onde ele deve pensar como eu vou agir nessas situações. E essa sabedoria vem de Deus. Pais que têm filhos juvenis, muitas vezes a gente pensa assim, ele já sabe ler, ele pode estudar sozinho. Lembre-se, estude com seu filho. É muito importante que você estude com ele, que você reflita com ele em situações das Escrituras que podem ser aplicadas na vida diária. Você pode encontrar materiais úteis para o fortalecimento da fé de seus filhos nos seguintes endereços. No site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, você encontra as lições da Escola Sabatina para crianças, adolescentes, jovens e adultos. O livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, você também encontra em www.cpb.com.br, além de muitos outros livros e revistas para pais e filhos. A série Conflito também você encontra no site da CPB. No site oficial da Igreja Adventista no Brasil, você vai encontrar o auxiliar para professores da Escola Sabatina em PDF e o informativo mundial das missões, esse último em PDF, PowerPoint e vídeo. A revista Reparando Brechas em PDF, você também pode baixar nesse site, além de outros materiais úteis para fortalecer o seu culto familiar. Basta entrar no site www.adventistas.org, nas páginas dos Ministérios da Criança, do Adolescente e da Família.
No site www.tielenita.com.br você vai encontrar figuras em feltro para ilustrar as lições da escola sabatina. É só recortar e usar. Lá também você encontra adesivos referentes a todas as lições de rol a juvenis, revistas com figuras ilustrativas das lições, frases prontas com as mensagens centrais de cada lição de primários e juvenis e muitos outros materiais excelentes para enriquecer o estudo da Bíblia em sua família. Além de todos esses lugares onde você pode achar os materiais que nós falamos hoje aqui, tem uma dica legal para você. As lições da escola sabatina trazem dicas de músicas para serem cantadas nos cultos em casa. Principalmente a lição de rol até primários. A lição dos juvenis tem menos sugestões, mas também traz sugestões de músicas. E onde você pode encontrar essas músicas? No site da Casa Publicadora Brasileira você encontra os CDs para comprar, mas elas também estão disponíveis nos aplicativos da Spotify, da Deezer e também no YouTube e outros aplicativos de música. Então você pode encontrar todas elas lá e lá você pode aproveitar as músicas para cantar em casa com os seus filhos, ok? Nós sabemos que nesse momento que tivemos aqui de dicas para vocês pais, nós não podemos falar sobre tudo o que a gente pode fazer com os nossos filhos. O tema de educação espiritual é um tema quase inesgotável, mesmo porque as crianças mudam a cada dia. Mas existem algumas coisas que não mudam. Nós sabemos que Deus colocou para nós a principal função de pai e mãe, que é levar os seus filhos para o céu. E esse é um assunto muito sério, um assunto muito importante. A Valéria vai falar para a gente agora alguns textos muito importantes do Espírito de Profecia, que são textos que nós devemos, como pais, pararmos, refletirmos sobre eles e vermos como está a nossa conduta como pais com relação à educação espiritual de nossos filhos. Sim, Dione, eu recomendo, inclusive, a leitura do capítulo A Religião em Família, do Lar Adventista. Ali reforça muito do que nós falamos aqui, Dione. Um dos reforços que Ellen White nos diz é que nós podemos construir dentro de casa um pequeno lar. Na carência agora da igreja, por estar fechada devido ao confinamento, nós podemos sim realizar uma pequena igreja, constituir uma pequena igreja dentro de nossa casa que honre e glorifique a Deus. Uma outra coisa também que este capítulo traz, que eu achei bastante interessante, Johnny, é a questão de oferecer aos nossos filhos uma religião atrativa, que é justamente o que nós gostaríamos de, objetivamos nesse nosso encontro. Então, Ellen White já diz que precisa ser atrativa e, ao mesmo tempo, uma religião que seja apresentada com respeito, com honra e com glorificação. E um outro item também que eu achei muito interessante, que ela chamou atenção e calou inclusive em mim, foi a questão do tempo. Muitas vezes nós pais, devido à correria do dia a dia, achamos que nós não vamos conseguir tempo, Dione, para realizar as atividades que nós propusemos aqui. Mas Ellen White nos chama a atenção. Ela diz assim, olha, vocês podeis pensar que não tendes tempo para isso, mas saiba que Satanás suprirá essa falta. Então, nós precisamos realmente estar alertas, dedicarmos nosso tempo para a educação das crianças. E, finalmente, logo após, ela diz o seguinte, num apelo final, ela diz exatamente com essas palavras, pelo amor de Cristo, não negligencieis o estudo da palavra com seus filhos, nem consigo próprio. Então, que o Espírito Santo possa tocar nos nossos corações enquanto pais, para que nós possamos ter a consciência da profundidade e da importância de dispensarmos tempo para isso. O nosso desejo para você é que Deus possa habitar na sua casa, que você possa ser um símbolo, um exemplo do Deus vivo para os seus filhos e que Jesus faça parte do seu lar. Em Casa com Jesus está terminando aqui,
mas você tem muito para viver com seus filhos aos pés de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês.